Olá, povo de Deus. Terça-feira da sexta semana da Páscoa, 11 de maio de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 16, 22, 34 e de João 16, 5 a 11. O porquê de o povo se insurgir contra Paulo e seus companheiros de missão, sobretudo Silas nesse caso, está na perícope que antecede a essa de hoje. Havia uma jovem escrava que praticava adivinhações e com isso ganhava muito dinheiro para os seus donos. Por vários dias ela seguia Paulo e Silas gritando, anunciando que eles eram realmente servos de Deus que anunciavam a salvação. Mas depois de vários dias de importunação, Paulo se aborreceu e aplicou-lhe o exorcismo, tirando tal espírito que estava nessa jovem. Ora, com isso, seus donos deixaram de ganhar muito dinheiro e, enfurecidos, agarraram Paulo e Silas e os levaram aos magistrados, que lhes rasgaram as vestes, mandaram açoitá-los e prendê-los com toda a segurança. Aí entra o nosso texto de hoje. Então, o carcereiro prendeu Paulo e Silas no fundo da prisão com os pés amarrados a um tronco. Nessa situação, Paulo e Silas começaram a cantar hinos a Deus e eram ouvidos por todos os prisioneiros. Aí se dá um terremoto que abala toda a prisão e solta as algemas de toda a população carcerária. Diante de tal fato, o carcereiro queria se suicidar, pensando que todos haviam fugido. Mas Paulo e Silas lhe dizem que não fizesse isso, pois, apesar de libertos das algemas, todos se encontravam em seus lugares. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhe: Senhores, que devo fazer para me salvar? Já salientamos aqui outras ocasiões em que se dá essa pergunta: o que devemos fazer? E no episódio da libertação da prisão de Paulo e Silas, eles respondem ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e todos os de tua família. A cena que se segue é um retrato do sucesso da missão de Paulo e seus companheiros. Primeiro anunciam a palavra de Deus, o querigma, ao carcereiro e todos de sua família. O carcereiro cuidou deles, lavou-lhes as feridas causadas pelos açoites. Depois disso, o carcereiro e todos de sua casa são batizados. Essa missão termina com um jantar oferecido pelo novo cristão aos missionários Paulo e Silas, onde reinou grande alegria por todos terem acreditado em Deus. A nossa perícope de hoje não dá o motivo da perseguição aos missionários Paulo e Silas, como falamos no início, e infelizmente não dá o desfecho, que é tão significativo. Porque no dia seguinte os magistrados deram ordens para libertar Paulo e Silas. Porém, Paulo reage com destemor, dizendo: vão dizer aos magistrados que fomos açoitados em público, sem processo, nós que somos cidadãos romanos e fomos lançados na prisão. E agora querem que vamos embora às escondidas? De jeito nenhum, que eles venham soltar-nos pessoalmente. Quando os magistrados souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram alarmados e foram negociar com eles uma saída honrosa. Pediram-lhes que deixassem a cidade. Ao sair da prisão, foram para a casa de Lídia, onde encontraram os irmãos e depois partiram. Assim se entende que Paulo e Silas foram para a casa do carcereiro, mas ainda na condição de prisioneiros.
Depois de provocar a conversão do carcereiro e de todos de sua casa, voltaram à prisão para não complicar a vida do carcereiro. Essa narrativa vai nos dando os contornos da missão no início do cristianismo. Vamos conhecendo a grandeza de tudo como começou, como Jesus lhes havia dito que seriam perseguidos e até assassinados por causa do testemunho. Tudo isso vai acontecendo. E por causa da convicção de que Jesus estava sendo anunciado, os primeiros tinham a força e a coragem de cantar hinos enquanto estavam presos e açoitados. Tudo isso serve para nos questionar sobre o modo como vivemos e testemunhamos hoje nossa fé, em meio a uma sociedade que fala muito do nome de Jesus, mas que o testemunha tão pouco. João 16, 5-11. Disse Jesus: agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, do julgamento, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Continuamos no contexto do discurso de despedida de Jesus, que, como já disse, começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. Era notória a tristeza dos discípulos ao ouvir de Jesus que ele iria partir. Mesmo sendo essa partida com destino certo e glorioso para junto do Pai, não deixava de dar um sabor de orfandade no grupo de amigos de Jesus. Jesus, porém, se esforça para dar-lhes o sentido de sua partida e tudo o que acontecerá com ela e pós ela, para que, quando acontecer, seus discípulos estejam preparados para enfrentar todas as vicissitudes da história. O exegeta espanhol Luís Alonso Scheckel, mesmo reconhecendo que essa perícope não é de simples interpretação, ele afirma: eu proponho uma explicação baseada em usos judiciais lá do Primeiro Testamento. Antes de tudo, deve-se observar que Jesus está para ser submetido a julgamento e condenado. O Pai abrirá outro processo em instância suprema e empregará o Espírito como advogado e fiscal, o Paráclito, como condutor do processo. Nele se inverterá o resultado. Com seu testemunho e argumentação, convencerá ou deixará convencido o mundo, em termos judiciais, de uma culpa, de uma inocência, de uma condenação. Os que condenaram são os culpados, o condenado é inocente e o sistema que o condenou sai condenado. A culpa consiste em não ter acreditado apesar dos sinais. Crer e negar-se a crer são atitudes que comprometem toda a existência. A inocência se comprova porque Jesus é acolhido por Deus, pois um ímpio não compareceria perante Javé. A glorificação prova que Jesus foi vítima inocente. A condenação do diabo é pronunciada na morte de Jesus e começa a executar-se nos fiéis. O que aconteceu na morte e ressurreição de Jesus continuará acontecendo pela atividade do Espírito. É um julgamento ao longo da história. E no caso de Jesus, quando o mundo pensava que estava julgando Jesus, era ele que estava sendo julgado.
Jesus é verdadeiramente o servo de Javé, aquele que apresentou as costas aos que queriam açoitá-lo, ofereceu o queixo aos que queriam arrancar-lhe a barba e nem desviou o rosto dos insultos e dos escarros. Não gritou nem levantou a voz, mas, por outro lado, promoveu o direito e a justiça ao fraco e oprimido, porque sua defesa estava com o Senhor. E essa confiança no julgamento de Deus leva, onde o Espírito Santo é nosso advogado, é que leva Paulo a afirmar aos coríntios: em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Por isso podemos dizer: sei em quem confiei. Um beijo no seu coração.